Agora nós estamos começando a quarta aula de ciências, o quarto vídeo de ciências, ainda falando sobre a classificação geral dos seres vivos, características gerais dos seres vivos, desculpa. Esse ainda é o nosso tema e hoje nós vamos tratar sobre percepção e interação com o meio ambiente e vamos começar a falar de algo que eu acho assim magnífico, que é célula, tá bom? A gente vai tratar sobre esses dois temazinhos. Não vamos concluir célula hoje ainda, porque não vai dar, é um assunto um pouco mais extenso. Eu vou dar uma noção geral do que é uma célula para vocês e na próxima aula a gente vai trabalhar as estruturas celulares, parte por parte, para que a gente possa concluir esse bimestre sabendo esse conteúdo assim, de forma bem... que o conteúdo fique de forma bem fixa na nossa cabeça, tá bom? Então, lápis, papel, caneta na mão para registrar as dúvidas aí. Anotem o que vocês acharem mais pertinente, mais interessante e se liguem aí na nossa explicação, tá bom? Vamos começar então? Vamos lá. Percepção e interação com o ambiente. Os seres vivos interagem com o ambiente, se envolvem com o ambiente, participam das transformações ambientais? Será? Sim, com certeza. Os seres vivos, eles percebem o ambiente onde estão e interagem com ele. Todos os seres vivos que vocês imaginarem, de alguma forma, vão interagir com o meio, tá? Essa interação, gente, pode ter diferentes graus de complexidade. Uns vão interagir de uma forma, outros vão interagir de outra, uns mais, outros menos, né? Alguns micro-organismos, né, que são indivíduos muito pequenos, por exemplo, conseguem orientar sua movimentação, seus movimentos, para localizar materiais os quais eles possam se alimentar, por exemplo. Então, eles usam os sentidos do corpo para saber aonde eles estão e para conseguir encontrar alimento, por exemplo, né? Os peixes, eles percebem a movimentação pela água, através da água. Aí eles captam o movimento da água e sabem mais ou menos onde eles estão, para onde eles vão. Os sentidos humanos, como a visão, a audição, eles ajudam a nós também percebermos e reconhecermos o ambiente onde nós estamos. A percepção do ambiente, gente, influencia o comportamento dos seres vivos, permitindo perceber ameaças e se afastar delas. Então, graças aos nossos sentidos, né, audição, olfato, paladar, tato, nós conseguimos perceber onde estão os perigos e nós conseguimos nos afastar, nós conseguimos nos defender, nós conseguimos encontrar fontes de alimento, encontrar abrigo e ir em direção a essas coisas que nós precisamos, que nós temos que ter, né? Entre outras funções, né? Os sentidos não têm só a função de nós acharmos alimentos, de nós acharmos abrigo, de nós nos defendermos. São essenciais para a nossa sobrevivência e são essenciais também para a nossa reprodução. Então, mais uma vez aí, a gente foca e volta um pouquinho ali na reprodução humana, né? A gente já entendeu, então, o que é a percepção e a interação com o meio ambiente, né? Que todos nós temos. Vamos falar agora um pouquinho sobre célula, né? A menor unidade aí dos seres vivos. E todos os seres vivos possuem células, são formados por célula, que são a estrutura básica dos seres vivos, né? E uma célula, pessoal, apresenta metabolismo, potencial de reprodução e pode interagir com o ambiente, né? Célula é uma pequena estrutura com forma e funções muito bem definidas dentro de um ser vivo. Se nós formos fazer uma comparação, nós podemos comparar o ser vivo com uma casa, por exemplo, e os blocos de tijolo com as células, que são unidas para formar uma estrutura maior. Para formar, no caso, uma casa. Os blocos de tijolo, você une os blocos de tijolo e tem uma casa. E você une, né, as células e forma uma estrutura maior, que seria o corpo do ser vivo. Existem células que são visíveis somente através de uso de microscópio,
são as células microscópicas, e existem células macroscópicas que podem ser vistas sem auxílio de microscópio, como é o caso, por exemplo, da gema do ovo. Você sabia que a gema do ovo é uma célula? É uma célula, você consegue enxergar, né, sem precisar de microscópio. O óvulo humano também, o óvulo humano, que é o óvulo que existe dentro do aparelho reprodutor feminino, também é visível sem ajuda de microscópio. Existe também uma alga marinha que é considerada uma célula macroscópica. Você consegue enxergá-la sem auxílio de microscópio. É a alga do gênero Acetabulária, tá bom? Que pode chegar a cerca de 10 centímetros de comprimento, você consegue enxergá-la muito bem, sem ajuda de microscópio eletrônico. Existem dois tipos aí, gente, de célula, né? Chamadas células procariontes e células eucariontes, né? Eu vou mandar material para vocês direitinho, com esse conteúdo aí, para que vocês possam ler, né? E se aprofundar um pouco mais, tá bom? O que seria, então, aí, nós vamos entender mais ou menos o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. As células procarióticas, ou procariontes, né? São mais antigas e mais simples. Vejamos algumas diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas, elas são muito menores, muito pequenas, muito menores que as células eucarióticas e são bem mais simples. E essa estrutura, a estrutura no caso das células procarióticas, gente, é uma característica positiva para os procariontes, né? É a simplicidade, né, que eles são formados, isso torna-se algo positivo para eles, porque permite que eles se reproduzem de forma rápida e eficaz. As células bacterianas, por exemplo, são células procarióticas, elas se reproduzem muito rápido. As células procarióticas, então, não possuem um núcleo. A própria palavra procariota nos diz algo sobre sua estrutura. Procariota, basicamente, então, a palavra procariota significa cari, quer dizer núcleo, e pro, quer dizer antes, significa antes do núcleo. O interior da célula procariótica é basicamente uma unidade aberta, sem compartimento, tá? E eu não tenho ali muitas estruturas dentro, é uma célula muito simples. Já as células eucarióticas, elas contêm um núcleo e contêm algumas organelas lá dentro, são envolvidas por membranas. O nome eucariota também diz algo sobre sua estrutura. Cari quer dizer núcleo e eu quer dizer verdadeiro, né? Significa núcleo verdadeiro. As células eucarióticas são maiores que as procarióticas, mais complexas que as procarióticas. Então, eu tenho aí, resumindo, células procarióticas são células mais simples, são células menos complexas, são células com poucas estruturas. E as células eucarióticas são células mais complexas, com muitas organelas dentro, e algumas dessas organelas possuem membranas. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo e que vocês consigam ler novamente e consigam aprender um pouco mais. E qualquer dúvida, resiste aqui nos comentários que a gente vai estar aqui acompanhando vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!